E aí galera, tudo bem? Nas últimas videoaulas dessa série, o pessoal que está nos acompanhando, viram vários erros intraavaliadores que nós comentamos. Então, por exemplo, o que nós falamos, né? Vou medir lá, relaxa em teu braço, isso, deixa bem solto. Vou medir a dobra cutânea tricipital e aí para eu poder visualizar melhor o relógio, eu rodo, né? E aí eu visualizo melhor o relógio, mas eu torci a dobra cutânea. É um viés de medida, é um erro de medida. Um dos outros erros que nós comentamos intraavaliador. O indivíduo pega, pinça, né, a dobra cutânea, e aí, de novo, para poder visualizar melhor, o que ele faz? Ele baixa um pouco o visor, o relógio do adipômetro, para fazer a medida e não mantém mais em relação ao segmento do braço, no caso da dobra cutânea tricipital, em relação ao segmento do braço, a perpendicularidade. Eu vou soltar aqui, que também é um erro para mostrar. Aqui está o eixo do braço, e aqui está perpendicular, então ele tem que manter essa perpendicularidade, mas um dos erros intraavaliadores, para visualizar melhor o relógio, principalmente no avaliador iniciante, e às vezes até no mais experiente, é instintivo, baixar um pouco, e aí eu tenho uma melhor visão do relógio do adipômetro, só que eu estou causando um viés de medida, outros fatores, mão na cintura aqui, cai. Vou medir a dobra cutânea suprilíaca, por exemplo, fiz o posicionamento, o ideal é que o meu corpo se adapte à medida, mas de novo, nessa posição, para ter uma melhor visualização do relógio, o indivíduo torce o adipômetro, e aí o que acontece? Ele tem erros intraavaliadores de medida. Vídeo aula de hoje nós vamos comentar de um outro erro intraavaliador de medida que pode ter, mas aí por um outro fator que não é nem culpa tanto do avaliador, é do próprio instrumento, mas depois da vinheta eu comento. Bom galera, outro erro que pode acontecer é aqueles avaliadores que medem muito, né, fazem muitas medidas na sequência, por exemplo, trabalha no setor de avaliação da academia. Então sai cliente, entra cliente, ele está fazendo medida. Faz pesquisa, por exemplo, com antropometria, tem que medir em várias pessoas ao mesmo tempo. Ou seleciona um personal trainer no sábado para fazer a avaliação dos clientes, e aí ele tem na sequência lá 10 clientes no sábado para poder fazer a antropometria de todos. O que acontece? O adipômetro tem um peso. E isso vai causando, cada vez que eu faço a medida, né? Claro que eu vou fazer totalmente fora do protocolo, mas a ideia é, toda vez que eu vou fazendo a medida, eu vou usando musculaturas específicas para fazer isso. E isso vai causando, principalmente aquele indivíduo que não está acostumado com esse mecanismo de contração muscular, de fazer, pode causar algum tipo de fadiga. Cansaço físico mesmo, fadiga física, principalmente na musculatura, devido ao peso do adipômetro e à pressão em fazer o movimento das molas, que tem que ter, é uma pressão padronizada nas hastes, há necessidade de fazer isso aqui. Mas o que acontece? Devido ao peso do adipômetro e a repetitibilidade, que eu vou fazer várias medidas na sequência, pode gerar fadiga no antebraço, fadiga no braço, fadiga na musculatura que faz o movimento da mão, por peso do adipômetro. E aí esse adipômetro que nós fizemos as medidas, as últimas, né, que nós fizemos e mostramos o erro intraavaliador, vocês podem perceber que o adipômetro ele é vazado, ele tem um diferencial aqui. Esse adipômetro vazado, não é uma continuidade do metal aqui, faz com que esse adipômetro em específico tenha um peso 30% menor do que os outros do mercado, ou seja, é um adipômetro mais leve. Vai ter vantagem, né? E aí, conversando e falando sobre essa questão da fadiga, de várias medidas feitas na sequência, é uma vantagem que se tem minimizar os efeitos da fadiga, ou talvez nem causar o efeito da fadiga, porque o adipômetro pesa 30% a menos. E embora ele seja vazado, ele não perde nenhuma das características fundamentais, importantíssimas para um adipômetro científico. A pressão na mola constante, as hastes do adipômetro e a abertura da mandíbula, também dentro do padrão, a colocação das hastes do adipômetro, a pressão da mola, como eu comentei, o cabo do adipômetro para fácil manipulação, o cabo móvel aqui para fazer a abertura da mandíbula também, tudo que nós vemos nos demais, né? E é necessário, tem todos os adipômetros, científicos ou clínicos, mas aqui estou comentando científico porque esse aqui é científico. A resolução da medida de 0,1 milímetro, então vejam bem, uma resolução de medida de 0,1 milímetro, ela é extremamente precisa a medida. Qualquer fator que venha interferir minimamente já é um viés de medida. Então isso que nós estamos comentando na videoaula de hoje é um detalhe importante. Sempre que pensar em observar adipômetros, se fizerem principalmente medidas repetitivas, o interessante é usar
adipômetros com menor peso, para minimizar os efeitos da fadiga ou não causar fadiga na sequência da medida. Na minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, eu tinha determinados horários de coleta antropométrico com a amostra, né? Então vinham todas as amostras, horários agendados, 20 minutos, 25 minutos com cada um, né? E eu fazia medidas repetitivas durante 2 horas, 3 horas, para ir encerrando aquelas medidas com os meus indivíduos amostrais lá, tanto da dissertação quanto da tese. E realmente essa questão da fadiga chega um momento que ela começa a pesar, realmente começa a cansar, cansa por estar em pé, por estar concentrado no que está fazendo, e aí tem mais o efeito da fadiga muscular, que embora pequeno, nesse contexto todo de avaliação que tem que ser bem preciso, para um trabalho, né, acadêmico, acaba às vezes pesando mesmo. Dada a informação? Feito. Passou um frio, hoje está frio em Blumenau. Agora está mais quente, né? Não sei. Bom, ele está dizendo. 9 agora, 9 graus. Só nevou na Serra Catarinense ontem, mas então está bem tranquilo. Está bem tranquilo. Valeu, galera. Um abraço.